Olá, meus queridos! Vamos começar mais uma aula, tá certo? Bem, a nossa aula agora será a aula de História. Vamos falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro e esse conteúdo está aí na nossa página 394. Bem, o folclore brasileiro é uma junção de lendas, de mitos, de contos que são levados pelas gerações, que eles contam histórias sobre criaturas e seres fantásticos que habitam a imaginação dos povos, tá certo? E foi levado de geração por gerações, tá certo? E essa data é celebrada aqui no Brasil no dia 22 de agosto, que será no nosso próximo domingo. Essa lenda, ela conta várias histórias, desde o nosso amigo Saci, a Iara, o Curupira, a história do Boto, e existem várias histórias que fazem parte, tá certo, dessa mitologia do nosso país, pois são mitos, são lendas que fazem parte do folclore, tá bom? Bem, no nosso livro, ele conta bem direitinho sobre algumas festividades que são realizadas aqui no nosso país, né, e que é levado essas histórias, né, pelas gerações, que foram contadas pelos nossos avós, que contaram para os nossos pais, que eles nos contaram, e assim vamos contar para os nossos filhos, que eles vão contar para os filhos deles, e essas histórias vão ser mantidas, né, na cultura do nosso país, pois são lendas e mitos levados por gerações. Aqui no nosso livro, ele fala um pouquinho sobre essa forma de levar o conhecimento dessas lendas, de crendices, de músicas, de contos, da arte, de várias coisas que são relacionadas ao nosso folclore, tá certo? Que também são formas de continuar essa cultura, tá certo? O nosso livro, ele fala bem direitinho sobre cada um deles, que temos o nosso Saci Pererê, que ele foi originado, né? Essa história começou a partir das lendas indígenas, que era contado pelos indígenas, tá certo? No sul do nosso país. Então, cada região tem um tipo de lenda diferente, tem uma forma de contar essas histórias diferentes. Cada um tem um símbolo que representa cada região, como na região norte, que é muito comemorado o Boi-Bumbá, que tem muito essa forma de contar a lenda a partir de dança, de histórias, de festividades, de brincadeiras, de comidas típicas, que faz parte também dessa região, tá certo? Então vocês vão ler esse assunto sobre o dia 22 de agosto, que é o dia do folclore, que vamos conhecer um pouco mais sobre as histórias das nossas lendas, das contribuições dessa história em nossa cultura, tá certo? Então vocês vão fazer esse estudo hoje na nossa aula de História, que fala um pouquinho sobre a importância de manter essas tradições, essas lendas, esses mitos para as futuras gerações, tá certo? Então façam a leitura, assista a aula, tá certo? Faça a atividade, que vamos falar um pouco mais durante esses dias sobre o folclore, tá certo? Vamos iniciar hoje na nossa aula de História e vamos continuar falando um pouco mais sobre essas festividades, esses mitos e a contribuição de cada um deles para a nossa cultura, tá certo? Então façam a atividade, bons estudos e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!